Como favorecer um desenvolvimento psíquico saudável para as crianças? Sou Márcia Nabão, psicóloga clínica em Brasília. Tenho publicado alguns vídeos comentando as recomendações da psicanalista e pediatra francesa Françoise Dolto, com a finalidade de apoiar pais e mães que buscam se preparar para favorecer um desenvolvimento psíquico satisfatório às suas crianças. Falei bastante sobre os bebês em 2 vídeos anteriores e hoje vou passar para vocês as orientações de doutor direcionadas à lida com crianças um pouquinho maior, mas ainda no início de suas vidas. Este é, portanto, o terceiro de uma série de 3 vídeos que se complementam. Doutor observa que a criança fica orgulhosa se lhe é dada a liberdade de fazer sozinha aquilo que dá conta de fazer e que vê os outros fazerem, se lavar, se despir, se vestir, brincar com seus brinquedos, deitar-se sozinha quando tem sono e dormir. Afirma que a criança desenvolve-se bem, sabendo que pode fazer perguntas, certa de que lhe vão responder. Isto a torna confiante em si mesma. Isto é importantíssimo. Ela enfatiza a necessidade de responder perguntas diretas e indiretas de cunho sexual, sejam referentes às diferenças sexuais entre homem e mulher, sejam referentes à questão do para que serve o sexo. Orienta-nos a explicarmos, quando perguntados, que serve para a fecundação humana, na união do sexo dos genitores, ato no qual a criança foi concebida, assim como foram concebidos seus pais, seus avós, etc. E orienta-nos a falar do prazer ligado ao ato sexual, principalmente quando há amor. Para ela, a criança que se sente respeitada em sua curiosidade, que tem suas perguntas respondidas, esta criança admite restrição a seus impulsos, compreende que não deve machucar-se ou machucar o outro. Acrescenta que devemos ensinar-lhes as leis da sociedade e que a lei é igual para todos. Em outras palavras, o limite pode e deve ser dado, inclusive com amor. Não é preciso ser bruto ou agressivo com uma criança para proibir alguma coisa, nem para ensinar alguma coisa. Embora ela não use a palavra limites, entendo que ela quer dizer é isso, que podemos dar limites com afeto. Dar limites é importar-se com a criança. Desnecessário dizer que é muito mais importante dar afeto e limites do que bens materiais. Doutor ensina então. É fundamental ensinar-lhes a lei. Explica. A vida social dos humanos implica o domínio dos desejos segundo a lei, a mesma para todos. Ela afirma que se a dignidade humana da criança é respeitada em palavras e atos, ela aceitará a proibição de não roubar, não agredir. A criança compreende e admite restrições a seus impulsos quando vê que os adultos se submetem eles mesmos aos regulamentos e, sobretudo, se esses adultos não usam, com relação a ela, criança, sua força física, tratando-a como um animal ou uma posse da qual dispõe. Doutor reforça que uma criança aceita uma limitação, uma postergação e mesmo uma proibição à satisfação de seus desejos se a pessoa que lhe faz a proibição é uma pessoa amada, que está animado de respeito e de amor sincero pela criança. Em outras palavras, que cuida e dedica-se a ela amorosamente. Vou abrir um parênteses para expor um pensamento meu que não encontrei explicitamente na obra de doutor, mas acredito estar em consonância com as suas orientações. Penso que cuidar da criança significa também, para os adultos, abrir mão de exercer atividades incompatíveis com os ritmos e rotinas que uma criança precisa para sentir-se bem. Nenhum de nós é obrigado a ter filhos. Filhos dão muito trabalho, dão mesmo. Parece claro que a própria sociedade, aqui no Brasil pelo menos, diminuiu muito a pressão sobre os casais. Já não é mais toda mulher acima de 50 anos que faz questão de ser avó.
Mas penso também que se tivermos nossos filhos, planejados ou não, temos a responsabilidade ética de cuidar bem deles. Eles têm demandas bem diferentes das dos adultos. Digo isto porque vejo alguns pais modernamente sentirem dificuldade de abrir mão de suas atividades, suas coisas, em prol das crianças, mas elas precisam de nossa atenção, de nossa dedicação. A vida moderna é corrida, mas precisamos encontrar momentos para estarmos verdadeiramente com elas, tanto com os bebês quanto os maiores, brincando, jogando, conversando, convivendo, dando atenção verdadeira e carinhosa às crianças. Voltando aos ensinamentos de Doutor. Doutor defende que ensinemos a lei para as crianças. Em outras palavras, que lhes mostremos que existem limites. Observa, no entanto, que criança muito reprimida, muito resfriada, não sustentada em seu desejo, torna-se violenta. Portanto, cabe aos pais agirem com bom senso e equilíbrio. Cabe a eles ensinar a lei, discernir os que são os limites necessários à proteção da criança, por um lado, e o que são proibições que nada têm a ver com as regras da sociedade, nem com o bem-estar da criança e que têm a ver apenas com seu autoritarismo. Não há necessidade de autoritarismo, apenas de limites. Esta médica, tanto de corpo quanto de alma, nos diz: a palavra expressa um desejo e evita que seja no corpo que se fale, se não hoje, mais tarde. Então defende: deixem as crianças falarem, é só e é o suficiente. O que ela quer dizer com isso? Ela nos diz para que não nos assustarmos quando as crianças falam de seus fantasmas, de suas fantasias, para nós muitas vezes esquisitas. Não precisamos negar, nem responder, nem comentar, nem nos preocupar com as fantasias das crianças. Deixemos que falem. Isto evita falar no corpo, isto é, adoecer fisicamente. Doutor nos ensina também que a criança deve ser considerada um ser em devir. Alguém que certamente desenvolverá suas potencialidades e sua individualidade. Desde o princípio, trata-se de um sujeito. Ela, a criança, é uma pessoa, não um objeto de seus pais, nem pode ser. Os pais têm de ter também outros interesses na vida. A criança não pode preencher a falta de ser de um adulto. Ela nos diz que não existem boas ou más mães, existem mães que conseguem sustentar mais ou menos o narcisismo, digamos, a autoestima da criança, na superação dos obstáculos que temos todos no caminho para nos tornarmos adultos. Mais uma vez, o que ela quer dizer? Quer dizer que devemos confiar na capacidade da criança. É vivificador para uma criança que mostremos confiança nela, na pessoa dela, na sua capacidade, em especial nos momentos que enfrentam dificuldades. Isto implica, inclusive, em deixar a criança fazer seus progressos nos ritmos que são os seus, tanto quanto os momentos em que dela mesma controlar as suas funções excrementícias, xixi, cocô, quanto no que diz respeito aos momentos de aprendizagem da motricidade, da fala, etc. As crianças têm seu ritmo e não é o mesmo para todas. Algumas são mais rápidas, outras mais lentas, não é mesmo? Penso também que é muito bom elogiarmos as crianças quando elas merecem. Muito bem, você é um bom menino, ou você é um menino inteligente, uma menina inteligente, você é uma criança muito legal. A criança se desenvolve no sentido em que é elogiada. Não podemos jamais dizer a nossos filhos: você é burro, você é mau. Doutor nos ensina que o objetivo, se posso dizer assim, que devemos ter em mente ao criar nossos filhos é torná-los autônomos e reforça que esta autonomia só pode ser conquistada na segurança ligada à atenção e ao amor da instância tutelar, isto é, dos pais. Então amemos nossos filhos, passemos segurança, confiando em sua capacidade, desejando sua autonomia. Vou reproduzir um trecho muito interessante de uma das obras de Doutor, um trecho que ilustra um pouco a sua concepção de mundo.
ela diz: este ser humano, esta criança, está ela mesma na origem de sua vida. É seu desejo que a fez encarnar, que a fez um dia permanecer com a matriz, essa mulher feliz ou em dificuldades de carregá-la, a mãe, né? Tudo isto o corpo da criança vivenciou, portanto, tudo pode ser falado para que tudo seja humanizado, para que nada permaneça em uma pseudo-animalidade, organicidade, pois no ser humano nada é apenas orgânico, tudo também é simbólico. É um trecho importante que, na minha forma de entender, primeiro, que nascemos porque nosso desejo nos fez encarnar. Esta compreensão faz com que aceitemos rapidamente a responsabilidade por nossas próprias vidas. Por estarmos aqui, assumir esta responsabilidade é um grande passo para nosso crescimento e amadurecimento. E segundo, é a linguagem, a palavra que nos tira da condição animal, que nos humaniza, como ela diz. Elas, as palavras, são importantes porque, como nos explica, tudo é também simbólico no ser humano. Isto é, nós temos uma dimensão que vai além de uma simples condição física animal. Concluindo e tentando resumir tanto o conteúdo deste vídeo quanto dos dois anteriores. O que então recomenda o doutor sobre a criação de nossos filhos? Se eu pudesse resumir, diria que nos ensina que nosso papel como pais é o de amar, respeitar, dar palavras, inclusive esclarecedoras, aos bebês e às crianças, dar presença, ensinar a lei, tratar com dignidade, agir com bom senso, confiar na potencialidade da criança, passando assim segurança a ela, desejar sua autonomia, ensinar os sentimentos, nomeando-os, falando sobre eles. São coisas importantíssimas. Além disso, eu, Márcia, acrescentaria, como pais, precisamos também ensinar os princípios éticos, os valores e as virtudes, a bondade, a honestidade, a cordialidade, etc. E muito importante, precisamos exemplificar com a nossa conduta correta e humanista. Não encontrei explicitamente na obra de doutor essas recomendações, mas acredito firmemente que ela estaria de acordo. Cabe a nós, pais, fornecermos a primeira educação, aquela que não é a escolar, é a de casa, da família. É aquela que procura mostrar a nossos filhos um sentido para a vida. A educação que procura passar a eles a importância de serem e sentirem-se úteis, desenvolverem-se pessoalmente, auxiliarem no desenvolvimento do outro, do próximo, e de contribuírem para com o bem-estar e a evolução da sociedade. Seja lá qual for a profissão a que nossos filhos venham a se dedicar, se a exercerem de maneira ética, já estarão contribuindo com o seu exemplo para o aperfeiçoamento da nossa sociedade e para o bem-estar geral. Bem, encerro aqui uma pequena trilogia de vídeos sobre o pensamento de François Doutor. Espero ter conseguido ser fiel a ele e ter levado informações úteis a vocês. Até mais!